Dica de leitura. E tu, Rodrigo, cara? O que tu tá lendo? Cara, eu tô lendo um monte de coisa, mas eu acho assim, o último livro que eu li, que eu realmente me surpreendi com a narrativa, foi o Psicose, do Robert Bloch. Porque eu acho que a grande maioria das pessoas, quando vê Psicose, pensa no filme do Alfred Hitchcock. Automaticamente, né? Ou então com infame remake, mas assim, isso é uma outra história. E quando eu vi que era baseado num livro, eu disse, não, eu tenho que ler esse livro. Demorou um pouquinho, mas eu comprei aqui a ediçãozinha da Dark Side. Se morar da Dark Side, liga pra gente. Tá, ediçãozinha da Dark Side. E eu realmente fiquei surpreendido com a prosa do Robert Bloch. Então você vai lendo e você não percebe as horas passar, passou 1, 2, 3, 4 horas. E você realmente vai ler o livro aqui, para quem assistiu o filme, vai ler o livro e tu realmente acredita que a mãe dele é um personagem que está viva e o plot twist funciona no livro. É interessante isso, porque no livro, né, na escrita, na literatura, você não tem como ter a base visual para contestar de repente alguma coisa. Ele está falando sobre um personagem, que não é história, pelo menos eu não li o livro, estou falando do filme. Na história é outro personagem, né? A mãe do Norman Bates e o Norman Bates são dois personagens completamente diferentes, então eu acredito que no livro deve ser interessante esses dois personagens. Demais. Tô com vontade disso. Assim, porque como tu assistiu o filme, né, tu já sabe o que vai acontecer. Então, o que te instiga é que tu vai lendo e parece que tu vai esquecendo o livro e tu entra na história e parece que tu esquece que a mãe dele é fictícia, que tudo aquilo ocorre na... Ele vai te envolvendo tanto, ele vai te envolvendo, não, o final vai ser diferente, né? Não pode ser o mesmo final, né? E aqui atrás está escrito uma coisa muito interessante, que é uma frase do Alfred Hitchcock. Meu filme, Psicose, veio todo do livro do Robert Bloch. É uma coisa que eu ia te perguntar. Esse paralelo entre o filme e o livro, a história é a mesma? É a mesma. E começa com aquela história da mulher antes de chegar lá, a história do livro é a seguinte, você vai ter a personagem, não lembro agora o nome dela. É interessante até falar isso porque, na verdade, spoiler, mas ao mesmo tempo não é, porque é um filme, um clássico de do século passado. 1960, eu acho. Então eu acho que se você nunca viu, é porque, enfim, o spoiler não vai fazer tanta diferença. Pois é. Pra você. Na verdade, então, pode fazer isso. Eu esqueci o nome dela. A personagem que começa o livro... Da cena clássica do chuveiro. Isso. Ela é uma secretária que namora à distância com um cara que está todo endividado e que eles não casam porque ele primeiro tem que pagar as suas dívidas. Namora à distância desde sempre. Isso. Tem que pagar as suas dívidas para eles poderem juntar dinheiro para se casar. E ela, assim, tem aquela coisa de que digamos assim, ela já passou da idade de casar, ela pensou que ia ficar pra titia, ela encontra esse cara legal, que é trabalhador, que herdou as dívidas da loja do pai dele, etc e tal. E numa véspera de um final de semana, o patrão dela dá uma grande quantia de dinheiro para ela depositar no banco. Ela é uma empregada de confiança e ela tem a ideia: se eu pegar esse dinheiro, eu saldo a dívida dele, a gente foge para algum lugar, se casa, adota outra identidade e vai viver felizes para sempre. Tudo para dar certo. Aí ela vai na casa dela, pega as coisas dela, pega o carro e vai dirigindo atrás na outra cidade onde o namorado dela vive. Só que aí no meio do caminho começa a chover e ela se perde na estrada e quando está chovendo muito ela encontra um hotel no alto de uma montanha. Aí que começa as cagadas. Assista o filme e lê o livro. Né? Aí começa as cagadas. Aí tem a cena do chuveiro, tem toda a investigação e é um negócio completamente assim surpreendente a forma que o Robert Bloch narra o que acontece aqui. Isso é um grande marco na literatura do suspense. Tá? Então quem quiser se surpreender, leia, você não vai se arrepender. E você vai ler rápido isso aqui porque a narrativa dele te prende de tal forma que se tu começar a ler 10 da noite, quando tu ler, vai ser 6 da manhã que tu continua lendo aí. Você não se policiar. Uma psicóloga. Pode crer. Certo? Então são essas as indicações que nós tivemos hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Compartilhe e
Se você gostou das indicações, corra atrás que você não vai se arrepender. Tchau, tchau e até o próximo programa. Falou, galera!